Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. E o tema da aula de hoje é um tema maneiro, né? Hoje nós vamos falar de fermentação lática. Show de bola. Vamos que vamos. Vou compartilhar o materialzinho, como sempre, aqui com vocês, tá? Mas vamos lá, que a aula de hoje é muito show. Bora, turma. Bom, aqui está o materialzinho, né? Não temos tantas imagens hoje. Hoje vai ser só mais uma, uma, uma conversa, né? Vou mostrar essa introdução para vocês, mas vai ser mais uma conversa com vocês. Olha só, galera. Primeira coisa. O que é fermentação? Galera, olha só. Já tivemos uma aula, inclusive está aí no canal, de respiração celular aeróbica. Tranquilo? Vimos nessa aula que a respiração celular aeróbica é um processo que vai degradando matéria orgânica, principalmente glicose, geralmente glicose, tá? Com o objetivo de produzir ATP, beleza? E a respiração celular aeróbica tem esse nome aeróbica porque usa o oxigênio. Show? Mas lembrem que a gente viu no videozinho aí que a respiração celular aeróbica é um processo que tem o objetivo de formar ATP. Galera, a fermentação é um outro tipo, né, de processo que tem o objetivo de formar ATP através da degradação do consumo de matéria orgânica. Tá? Vamos ver isso. Tudo bem? Então, assim como a respiração celular aeróbica produz ATP, a fermentação é um outro processo que produz ATP. Tranquilo? No ensino médio, a gente foca os estudos da fermentação em dois tipos. A fermentação lática, que vai ser a aula de hoje, tá? E a fermentação alcoólica. Tranquilo? Hoje vai ser a aula de fermentação lática. A próxima aula a gente vai ver aí fermentação alcoólica. Tranquilo? Mas primeira coisa, e cara, muito importante que eu tenho para falar para vocês agora. Tanto a fermentação lática quanto a fermentação alcoólica são processos que não necessitam de oxigênio para produzir ATP. Ou seja, são processos anaeróbicos. Tá? Então, diferente da respiração celular aeróbica, que precisava do oxigênio para produzir ATP, que precisa, né, do oxigênio para produzir ATP, a fermentação lática e alcoólica são processos anaeróbicos, ocorrem na ausência de oxigênio, beleza? Não precisam de oxigênio para acontecer. Melhor falar assim do que na ausência de oxigênio. Não necessitam do oxigênio para acontecer. Tranquilo? E vamos ver uma coisa também, né, que a gente vai precisar da aula de respiração celular. Se eu comparar respiração celular aeróbica e fermentação, seja ela lática ou alcoólica, a gente vai ver que a produção de ATP, o saldo de ATP na fermentação lática ou alcoólica é muito menor do que na respiração celular aeróbica. Tranquilo? Na respiração celular aeróbica, se vocês lembrarem dessa videoaula, a respiração celular aeróbica, a partir de uma glicose, produz, em média, 38 ATPs. Beleza? Então, para cada glicosezinha que entra no processo, a célula vai produzir lá 38 ATPs. Na fermentação, cara, esse saldo é muito menor. Para cada glicosezinha que começa a fermentação, são produzidos apenas 2 ATPs. Beleza? Então, isso também é muito legal, porque é muito cobrado em prova a gente saber disso. Primeiro, que a fermentação lática e a fermentação alcoólica são processos anaeróbicos, não necessitam de oxigênio para produzir ATP. E segundo, o saldo de ATP é muito menor na fermentação lática ou alcoólica do que se comparado com a respiração celular aeróbica. Beleza? Então vamos nessa, continuando, né? E agora sim vamos abordar de cara, né, de fato, a fermentação lática. Vamos lá, vou subir aqui um pouquinho, tá? Esse slide aqui, na verdade, tem muito texto, tá? Então por isso que eu tô falando que vai ser mais uma conversa hoje. Mais uma conversa muito boa para a prova, tá? E aí, galera, vamos lá. Fermentação lática. A fermentação lática é um processo realizado, por exemplo, por lactobacilos. Lembra, né? Lactobacilos do Yakult?
Sim. Por que eles são chamados de lactobacilos? Galera, ó, lactobacilos são bactérias que fazem fermentação lática. Daí o nome lactobacilos. Ah, professor, ele está importante no Yakult, então faz bem para a nossa saúde. Sim, ele é muito legal para a nossa saúde, sim. Para compor a nossa flora intestinal. Lembra que eu falei em alguns videozinhos aí para vocês que esse nome flora intestinal não é tão correto assim, tá? Vamos falar bonito, vamos falar certinho? Os lactobacilos eles podem compor a nossa microbiota intestinal. Né? Microbiota é aquele conjunto de micro-organismos, de bactérias, principalmente, que vivem no nosso intestino. Beleza? Tá? Então, ó, a fermentação lática é realizada por lactobacilos. Ah, professor, mas você não falou por que é importante para a nossa saúde o lactobacilo? Então, turma, o lactobacilo ele é muito importante, principalmente para o nosso sistema imunológico. Tá? Além de ser uma bactéria lá, né, saudável para a nossa microbiota, o lactobacilo eles são muito importantes para manter o nosso sistema imunológico sempre reforçado. Tá? Então, daí a importância dos lactobacilos para a nossa saúde, a principal importância. Beleza? As nossas células musculares, nossos músculos, fazem fermentação lática, muito importante saber disso. E uma coisa que eu vou comentar com vocês na aula de hoje, que pouquíssimas pessoas sabem ou ignoram, né? Que as hemácias, as nossas células sanguíneas, realizam fermentação lática. Vamos falar disso tudo, beleza? Galera, primeira coisa que eu quero falar para vocês de, né, um pouquinho mais complicado de fermentação lática é isso aqui, ó. É a equação química da fermentação lática. Beleza? Olha só. Vamos com calma nesse processo. Olha aqui, turma. Olha o que está acontecendo primeiro. A fermentação lática é isso daqui, tá? Essa reação química é a fermentação lática. Olha só. Aqui nós temos inicialmente a glicose sendo transformada em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, tá? Professor, isso aqui eu já vi em algum lugar. Sim, você já viu isso aqui. Transformação de glicose em ácido pirúvico é a primeira etapa da respiração celular aeróbica, né? Que a gente viu na outra videoaula aí. Então, a fermentação lática e a respiração celular aeróbica começam iguaizinhas, tá? Então, ó, glicose sendo transformada primeiro em duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, tá? O nome desse processo a gente viu que é chamado de glicólise, tá? Nesse processo de transformar a glicose em duas moléculas de ácido pirúvico, ó, são produzidos 2 ATPs, ok? E além disso, vem duas moléculas de NAD. Lembra que o NAD, a gente viu lá na aula de respiração celular aeróbica. O NAD é uma molécula que rouba hidrogênios de outras moléculas. E aí vem duas moléculas de NAD e roubam 2 hidrogênios da glicose. Tanto é que está saindo aqui, ó, 2 NAD H2. Tá vendo esse H2? Significa que essas duas moléculas de NAD roubaram 2 hidrogênios, cada uma delas, da glicose. Beleza? Aí formou-se o ácido pirúvico. Isso aqui a gente já tinha visto na aula de respiração celular aeróbica, não é novidade nenhuma para vocês. Beleza? Se isso daqui fosse respiração celular aeróbica, o ácido pirúvico ia lá para a mitocôndria participar do ciclo de Krebs, né? E depois ia ter cadeia respiratória, aquela história toda que a gente viu. Mas isso aqui é fermentação. Na fermentação, o que acontece com o ácido pirúvico? O ácido pirúvico ele é transformado em ácido lático, tá? Ou lactato. Cuidado que são sinônimos, ácido lático ou lactato. E para transformar o ácido pirúvico, o piruvato, em ácido lático, ó, aqueles dois NADzinhos que se formaram no começo, ó, NAD2H, eles vão entregar esses dois hidrogênios, ó, NAD2H, eles vão entregar esses dois hidrogênios para o ácido pirúvico. Quando o ácido pirúvico, né, recebe esses dois hidrogênios, ele se transforma em ácido lático. Tranquilo? E aí, ó, o NAD entregou os hidrogênios e voltou a ser NAD sem os hidrogênios. Tá? Se esse NADzinho aqui quiser voltar para o começo, né, e participar de novo da reação química, ele pode voltar e acontecer de novo. Beleza? Então, turma, isso aqui é fermentação lática. O que ela é chamada de fermentação lática? Simples, porque no final é produzido ácido lático ou lactato. Beleza? Notem uma coisa muito importante. Nesse processo, eu gero 2 ATPs. Então, ó, no processo inteiro, eu só gerei quantos ATPs? 2. Então, uma glicose gera 2 ATPs. Foi o que a gente falou no começo da aula de hoje. Beleza? Tranquilo? Sim? Então, galera,
é isso. A fermentação lática nada mais é do que você transformar glicose em ácido lático. Nesse processo são produzidos 2 ATPs. Outra coisa muito importante que vocês devem observar nessa reação química tá vendo o oxigênio O2 participando disso daí? Não está vendo, não tem nenhum oxigênio O2 participando dessa história aí. É um processo anaeróbico, beleza? Eu formei ATP sem a necessidade do oxigênio O2 participar desse processo. Tranquilo? Sim? Então, galera, é isso aqui. A fermentação lática é essa reação química aqui. Tudo bem? Vamos abordar algumas coisas importantes no vestibular em cima dessa reação química. Professor, eu devo decorar essa reação química? Cara, se você tá pensando em fazer medicina, né, ou uma prova muito concorrida aí, eu acho que é legal você decorar sim, tá? E aí, galera, assim, eu acho que não tem necessidade de você decorar a fórmula química do, né, ácido pirúvico, do lactato. Você tem que saber que uma glicose vai ser transformada em 2 moléculas de piruvato, e essas 2 moléculas de piruvato são transformadas em 2 moléculas de lactato. Isso eu acho que tem que saber. Beleza? Isso para a galera que vai fazer, tá concorrendo a carreiras muito concorridas, tá? Acho que sim, é legal saber sim, beleza? Aí, galera, vamos lá. Começando uma discussão mais profunda em cima disso daqui. Turma, olha só. Observações importantes. Tá vendo aqui, ó? Se você quiser até tirar uma foto da tela agora, você pode ir lá, né? Printar a tela e depois anotar isso aí com calma no teu caderno, tá? Olha só, galera. Eu vou falar dessa primeira observação aqui, tá? Beleza? Mas eu vou voltar aqui na equação química para mostrar isso para vocês. Olha só, turma, deixa eu voltar aqui. Olha só. Estamos aqui na equação química da fermentação lática, tá? Olha o detalhe aqui. No começo, na glicólise, na primeira etapa, transformar a glicose em ácido pirúvico, eu formei 2 NADs H2. Tranquilo? Esses 2 NAD H2 ou 2H, eles voltam a ser 2 NAD+, né, sem os hidrogênios, 2 NAD, como? Entregando os hidrogênios para o ácido pirúvico. Então, eu expliquei isso para vocês no comecinho. Ó. O 2 NAD H2 volta a ser NAD+, entregando esses 2 hidrogênios para o ácido pirúvico. Aí, galera, cuidado a galera que vai fazer prova específica de biologia. A gente fala que quando o NAD 2H ou NAD H2 se transforma depois em NAD, a gente chama isso de reoxidação. O NAD 2H voltou a ser NAD+. Beleza? E aí, turma, como que esse NAD 2H está se reoxidando? Como que ele está voltando a ser NAD+, entregando os hidrogênios para o ácido pirúvico? Então, a gente diz que na fermentação lática, o aceptor final de elétrons é o ácido pirúvico, tá? Porque é ele que vai receber os hidrogênios do NAD, né? Então, ó, o NAD ele vai se reoxidar, entregando os hidrogênios para o ácido pirúvico. Então, a gente fala que o ácido pirúvico é o aceptor final de elétrons. Se você lembrar da aula da respiração celular aeróbica, o aceptor final de elétrons era o oxigênio, né? Era o oxigênio que mantinha aquele fluxo de elétrons constante na mitocôndria, e aí os NADs e os FADs lá conseguiam se reoxidar. Aqui na fermentação lática, o aceptor final de elétrons vai ser o ácido pirúvico. Isso, essa primeira observação, tá? Que é muito mais, né? Uma prova mais pesada, mais específica, cobra isso. Poderia cobrar isso, tá? Segunda observação, que é muito interessante. E isso daqui cai muito, cara. Isso cai muito nas provas de vestibular. Olha só, galera. As nossas células musculares, né? E aí eu falo principalmente do músculo estriado esquelético, né? Que é aqueles músculos que estão associados aos nossos ossos, garantindo a movimentação do nosso corpo, tá? Então, é mais focado no estriado esquelético que eu vou falar agora, tá? Os nossos músculos estriados esqueléticos, eles conseguem fazer os 2 processos para produzir ATP. Tanto respiração celular aeróbica, quanto fermentação lática. Então, ele consegue fazer as 2 coisas, tá? Aí, qual é a pergunta que deve vir na tua cabeça? Você fala assim, professor, se o músculo estriado esquelético conseguem gerar ATP através da respiração celular aeróbica e da fermentação lática, né? Por que ele não faz só respiração celular aeróbica
Porque você mesmo falou na aula de hoje que na respiração celular aeróbica, uma glicose produz em média 38 ATPs. Então produz muito mais ATP, muito mais energia na respiração celular aeróbica. Enquanto que a fermentação, a partir de uma glicose, só gera 2 ATPs. Então seria muito mais interessante o músculo ficar fazendo só o quê? Respiração celular aeróbica. Pois é, turma, aí que a prova de vestibular entra. Quando você está em repouso, por exemplo, agora, eu estou aqui dando aula para vocês, estou sentadinho na minha mesa, estou tranquilo, não estou fazendo nenhuma atividade física, né? Quando você está em repouso, os seus músculos estão gerando ATP, as suas células musculares estão gerando ATP através da respiração celular aeróbica, beleza? O seu músculo, ele só vai fazer fermentação lática quando você iniciar uma atividade física intensa. Por exemplo, um treino de musculação, tá? Ou uma corrida muito rápida na esteira ou na rua, por exemplo, tá? Aí ele faz fermentação. Professor, que estranho, né? Não, não é estranho. Porque olha só, turma, quando você está iniciando uma atividade física intensa, o que seu corpo pensa? Seus músculos pensam. Assim, pô, eu tenho que produzir mais ATP, né? Porque a parada está ficando intensa, eu tenho que dar mais energia para manter essa atividade. É isso que seus músculos pensam, tá? E aí, galera, a primeira coisa que ele tenta fazer é produzir mais ATP pela respiração celular aeróbica, tá? Só que lembrem um detalhe: a respiração celular aeróbica precisa de quê? Oxigênio. Então, se o seu músculo está começando a produzir mais ATP pela respiração celular aeróbica, ele começa a pegar mais oxigênio para produzir mais ATP. Sim? Então, o seu corpo começa a destinar muito oxigênio lá para os seus músculos. Mas, turma, chega uma hora que a atividade física está tão intensa, que a quantidade de oxigênio que está chegando nos seus músculos, cara, não está sendo suficiente para manter a alta produção de ATP na respiração celular aeróbica. E aí é nesse momento, né, que você está na atividade física intensa e que a quantidade de oxigênio não está sendo suficiente para manter a produção alta de ATP nas células musculares, é nesse momento que seu músculo começa a fazer fermentação lática. Beleza? Por quê? Ah, pessoa, mas ele vai produzir só 2 ATPs. Não tem problema, cara. Mas olha só, ele vai continuar produzindo ATP mesmo com uma quantidade não suficiente de oxigênio que chega nos músculos. Porque lembrem, a fermentação lática, desculpa, não depende de oxigênio. Então, por mais que produza só 2 ATPzinhos por glicose, aquilo não depende de oxigênio. Diferentemente da respiração celular aeróbica, que como necessita de oxigênio e não está chegando a quantidade de oxigênio necessária, a respiração celular aeróbica está meio que se ferrando, está meio que parando de acontecer porque não está chegando o oxigênio direito. Então, o teu músculo, nesse momento, passa a produzir ATP por uma via alternativa, que é a fermentação lática, que não depende de oxigênio. Beleza? Ah, professor, então é legal, né? É claro que é legal você fazer fermentação lática, porque você mantém a sua atividade física mesmo sem a quantidade de oxigênio necessária nos seus músculos. Então é legal. Beleza? Por esse ponto de vista, é legal. Sim, mas nem tudo é de graça, né? Tem na verdade, 2 grandes detalhes aí nessa história. Primeiro detalhe, tá? O que vocês já sabem. A fermentação lática produz só 2 ATPs por glicose, então a produção de ATP é muito baixa. Segundo detalhe, que é muito importante. Na fermentação lática, eu tenho no final a produção de ácido lático ou lactato. Galera, quando você começa a ficar com altas concentrações de ácido lático no seu músculo, isso é bem tóxico para o seu músculo, tá? E aí o que acontece, cara? O seu músculo, se ele começar se a concentração de lactato, o ácido lático, começar a aumentar muito nas suas células musculares, você entra num processo que a gente chama de fadiga muscular. O que é fadiga muscular? Tem tanto ácido lático no teu músculo que as suas células musculares simplesmente chegam uma hora que elas não conseguem mais se contrair, tá? Então o músculo não responde mais àquela atividade física e aí você é obrigado a parar. Beleza? Mas isso é uma atividade física, cara, muito intensa mesmo. Tranquilo? Para quem gosta, por exemplo, de treino, de academia, né, essas coisas todas, é muito comum quando a gente faz um treino
de musculação, no dia seguinte você está com dor muscular, tá? Essa dor muscular que você sente no dia seguinte é acúmulo de ácido lático, tá? De lactato. Então, significa que durante lá o seu treino na academia, você teve que utilizar a fermentação lática para manter o seu treino. E, turma, isso é muito bom, tá? Para a galera que quer ir para academia, ganhar massa muscular, não tem jeito, cara. Você vai ter que entrar em fermentação lática. É isso, beleza? Professor, mas você disse que o excesso de ácido lático é tóxico para o músculo. Mas, turma, o seu corpo resolve isso depois, né? Não tem jeito, cara. O seu corpo vai resolver isso depois, vai tirar esse excesso de ácido lático quando você estiver descansando, tá? Esse ácido lático vai sair do músculo, vai para o fígado para ser degradado ou para ser transformado em outra substância. Normal, tranquilo. Sim, isso não vai te fazer mal. Pelo contrário, a musculação é uma atividade física muito saudável. Tranquilo? Para tudo na tua vida. Beleza, galera? Então, sem desesperos, tá? Inclusive, ó, quem está lá durante o treino de musculação, por exemplo, está levantando um peso, que você está lá, fez 8 repetições, 10, 12 repetições, chega uma hora que o teu músculo arde. Não sei se vocês já sentiram isso quando vocês estão treinando. Essa ardência que você sente no músculo é o ácido lático sendo produzido em excesso lá, tá? E é isso que geralmente a galera que treina quer sentir, cara, né? Porque sabe que o treino está sendo muito eficiente se ele sentir isso, né? Então significa que ele está conseguindo exigir muito do músculo e provavelmente, cara, né, ele vai ter um resultado legal depois daquele treino ali, quando o corpo se recuperar, ele vai ter um resultado muito legal. Então, quem treina, quem gosta de treinar, busca isso, busca essa sensação de ardência no músculo, porque sabe que o negócio está intenso ali e ele conseguiu exigir o máximo do músculo dele. Beleza? Tá? E aí, galera, é isso que eu falei para vocês, tá? Então, a respiração celular aeróbica produz mais ATP, mas depende do oxigênio. A fermentação lática produz menos ATP, mas não depende do oxigênio, tá? E os nossos músculos vão realizar a fermentação lática, ok? Os nossos músculos vão realizar a fermentação lática em atividades físicas intensas. Show de bola? Maneiro. Show, show. Ok, vamos para a terceira observação então. Aí, galera, uma curiosidade, aqui nessa primeira ainda, tá? Não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, já devem ter percebido isso, quem já viu um jogo, quem gosta de futebol, né? Às vezes o jogo de futebol, ele acaba o primeiro tempo, acaba o segundo tempo, o jogo permanece empatado, vai para a prorrogação, né? Então é mais tempo da galera jogando e depois vai para os pênaltis. Não sei se vocês já viram isso, mas quando o jogo de futebol é muito extenso, né? Primeiro tempo, segundo tempo, prorrogação, na hora que antes do cara bater o pênalti, é muito comum entrar uns massagistas em campo. Vocês já devem ter percebido isso. E aí o jogador fica deitado no chão e os caras ficam balançando a perna do cara. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Turma, ou balançando a perna do cara, ou fazendo massagem mesmo, né? Lá apertando a perna do cara e fazendo massagem na perna do cara. Professor, por que os caras fazem isso? Então, turma, se o cara tá ali, ó, jogando horas, né? Porque, pô, teve o primeiro tempo, segundo tempo, prorrogação, o músculo da perna dele, cara, deve estar com muito lactato. Deve estar com uma concentração de lactato muito grande. Então, balançar a perna, fazer massagem na perna, é uma forma de tirar o excesso, de drenar aquele excesso de ácido lático dos músculos, né? Porque depois o cara vai bater o pênalti. Né? Então, e lembrem que o excesso de ácido lático gera fadiga muscular. Então, o cara tem que estar, né, um pouquinho com o músculo legal ali na hora de bater o pênalti. E retirar o excesso de ácido lático dele do músculo, né, é bom para o músculo. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que a gente vê esse tipo de prática aí dos massagistas, né, depois da prorrogação num jogo de futebol. Show? Maneiro, né, cara? E aí, turma, vamos para a terceira observação, que é interessante também. Olha só, galera, quando a gente analisa o nosso músculo estriado esquelético, isso eu estou falando é para o músculo estriado esquelético, ou seja, turma, aquele músculo que está associado aos nossos ossos e que garantem a movimentação do nosso corpo. Quando a gente olha para esse músculo, a gente observa que existem dois tipos de fibras nesses músculos. Professor, o que é fibra?
células musculares. Fibra é a mesma coisa que célula muscular. A gente observa que tem uma fibra de contração rápida, que a gente também chama do tipo 2, tá? Destaque aqui para vocês. E a gente observa que tem uma fibra de contração lenta, que a gente chama de tipo 1. Beleza? Curiosidade, que eu acho que na verdade é muito mais do que uma curiosidade que vocês deveriam saber para a prova. Essas fibras de contração rápida ou do tipo 2, elas têm um aspecto mais branco, né? Mais esbranquiçado. Tá? Já essas fibras de contração lenta ou do tipo 1, elas têm um aspecto mais escuro, tá? Um vermelho até chegando a escuro mesmo. Tá? E por que isso acontece, professor? Porque olha só, turma, tanto nas fibras de contração lenta do tipo 1, que são escuras, e nas fibras de contração rápida do tipo 2, que são brancas, tem essa coloração mais clara, existem altas concentrações, quer dizer, existem, esquece esse altas, eu vou explicar por quê. Existem proteínas que a gente chama de mioglobinas. Ó, destaquei aqui para vocês. As mioglobinas, galera, são proteínas, escrevi aqui também para vocês, ó, que armazenam oxigênio. Tá? Então, tanto nas fibras de contração rápida do tipo 2, quanto nas fibras de contração lenta do tipo 1, nós encontramos essas proteínas chamadas de mioglobina, que têm a função de armazenar oxigênio. E aí, olha o detalhe importante que eu vou falar para vocês. As fibras de contração lenta, ou do tipo 1, que são aquelas escuras, elas têm essa coloração escura porque elas têm muita mioglobina, essa proteína que armazena o oxigênio, e elas têm muita mitocôndria. Então, são células musculares que têm uma coloração escura devido à alta concentração de mioglobina e à alta concentração de mitocôndria. Já essas fibras de contração rápida ou do tipo 2, elas apresentam essa coloração branca porque é o contrário. Elas apresentam pouca mioglobina, beleza? E pouca mitocôndria. Então é por isso que ela tem essa coloração mais clara, mais branca. Tudo bem, turma? E aí, o que a gente tem que pensar? Pô, professor, se na fibra de contração lenta do tipo 1 eu tenho muita mioglobina e muita mitocôndria, ou seja, eu tenho um estoque de oxigênio grande e tenho muita mitocôndria, essas fibras aqui, lenta do tipo 1, elas vão produzir ATP, principalmente por respiração celular aeróbica, que é um processo que acontece na grande parte nas mitocôndrias e que usa muito oxigênio. Então, sim, tá certo. Essas fibras aqui geram ATP principalmente através da respiração celular aeróbica. Agora, essas fibras de contração rápida ou do tipo 2, lembra? Elas têm pouca mioglobina, logo armazenam pouco oxigênio e têm pouca mitocôndria. Moral da história, essas fibras de contração rápida ou do tipo 2, elas vão gerar ATP principalmente por fermentação lática. Entenderam esse negócio, turma? Show de bola, tá? Então, fibra de contração rápida do tipo 2 geram ATP principalmente por fermentação lática, porque tem pouca mioglobina e pouca mitocôndria. As fibras de contração lenta ou do tipo 1 geram ATP principalmente através da respiração celular aeróbica, porque tem muita mioglobina e muita mitocôndria. Show de bola? Galera, isso fica bem claro. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês que gostam, para a galera que gosta de aqueles galetinhos de padaria, aqueles franguinhos de padaria que a gente compra, que fica rodando naquela maquininha. Quando a gente compra um franguinho daquele, né, e você vai comer o frango, já perceberam isso? O peito do frango é branquinho, sim? A carne é muito branca, você percebe isso. Quando você vai comer, por exemplo, a coxa do frango, você encontra algumas carnezinhas mais escuras, né? E até bem pretinha mesmo. Sim, visível, você vê isso lá na carne do frango. É isso que eu estou falando, tá? A carne do peito, né, que é branquinha, apresenta grande quantidade de fibras de contração rápida do tipo 2, e a carnezinha lá, os músculos lá da coxa apresentam cor escura porque tem fibras de muitas fibras de contração lenta do tipo 1. E se você pensar, olha que maneiro isso, se você pensar, né, o frango que a gente compra na padaria era uma galinha, né? Se você pensar na galinha, isso faz todo sentido, cara. Né? Por quê? A gente até vai discutir isso aqui depois na nossa espécie, tá?
Mas por que faz todo sentido, galera? Porque olha só, a galinha é uma ave que não voa, ela dá aqueles voos rasantes, né? Na verdade, né? Você não vê uma galinha voando na tua janela aí. Assim, alguma coisa está errada se tu vê isso daí. É uma coisa errada contigo, inclusive, né? Mas você não vê uma galinha voando aí de um lugar para o outro. Ela dá aqueles voos rasantes, assim, né? Quando ela está assustada. E a galinha também, ela fica o dia inteiro ciscando. Ela anda o dia inteiro. Galera, presta atenção. Se a galinha tivesse fibra de contração rápida, né? Tipo 2, a branca, na patinha dela, mano, ela ia fazer fermentação lática o dia inteiro. Sim, porque a fibra de contração rápida faz fermentação lática principalmente. E aí ela tem um excesso de ácido lático ali nos músculos da patinha dela, né? E aí, cara, aquilo ali ia ficar impossível dela andar, de tanto ácido lático que ela ia produzir, ia chegar uma hora que o músculo dela ia parar e a galinha do nada ia cair. Ia ser ridículo. Sim. Não é? Então, entenderam? Então, qual é a moral da história? A patinha da galinha lá tem as fibras de contração lenta do tipo 1, ela está o dia inteiro ali ciscando, cara. Então ela está produzindo ATP, respiração celular aeróbica. Não produz ácido lático, não vai causar fadiga muscular, porque ela está o dia inteiro andando, isso é importante para ela. Agora, quando você dá um susto numa galinha que ela dá aquele voo rasante, cara, isso é um exercício de explosão muscular. Né? Como se você estivesse na academia lá, cara, treinando fortão, uma atividade física intensa, né? E aí o que acontece? Quando ela dá aqueles rasantes, que é ela bate as asas de forma muito intensa e muito rápida, né? Ela usa muito a musculatura do peito. E aí o que acontece, turma? É uma contração muscular tão intensa que exige tanta energia que a quantidade de oxigênio que está chegando ali é pouca para a respiração celular aeróbica. Então ela vai fazer fermentação lática, que é um processo muito mais rápido, como a gente viu. Pô, produz pouco ATP? Produz. Mas, cara, é um voo rasante de alguns segundos, cara. Dane-se. Ah, vai produzir fermentação lática? Vai, mas dane-se, cara. São alguns segundos só que ela tá ali, fazendo aquilo ali. Não vai ficar o dia inteiro fazendo aquilo. Maneiro, né? Grande discussão de galinha que a gente teve agora. E aí, galera? Eu uso o mesmo raciocínio nessa observação aqui que sempre cai em prova, cara. Que é quando eu falo de maratonistas e velocistas. Não quer sublinhar isso aqui, né? É quando eu falo de maratonistas e velocistas, tá? Galera, maratonista é aquele cara que corre horas, distâncias enormes. Não, cara, sei lá, vamos pensar aí, corrida de São Silvestre. Você começa a ver a prova de manhã, né, comecinho da manhã, no almoço os caras estão correndo ainda, né? Tem prova muito maior do que essa, inclusive. Mas maratonista é isso, é o cara que corre horas, provas de longas distâncias. Já os velocistas são aqueles caras que fazem provas de corrida muito curtas, por exemplo, 100 metros, 200 metros, 400 metros, né? São provas muito rápidas. Tranquilo? Né? Tanto é só você pensar no velocista, o ícone, né? É o Usain Bolt. Galera, a mesma explicação que eu dei para a galinha, eu posso usar para a gente também. Olha só, galera. O cara que é maratonista, ele tem que gerar ATP principalmente através da respiração celular aeróbica, cara. Ué, professor, mas espera aí. Um maratonista ele vai ficar horas correndo, é uma atividade física muito intensa. Mas calma, olha só, turma. Você imagina um cara que ele vai ficar 3, 4 horas correndo e fazendo fermentação lática igual um maluco. Turma, se ele correr de uma forma muito intensa, muito forte, cara, ele vai entrar em fermentação lática. Ele vai produzir muito ácido lático nos músculos e ele não vai aguentar nem a primeira hora de prova, de tanto ácido lático que tem no músculo dele. Beleza? Então, o cara que é maratonista é uma prova que também é uma questão psicológica. O cara tem que correr num ritmo, né, em que ele está oxigenando, respirando bem e oxigenando bem os músculos dele. Beleza? Por quê? Porque se ele está respirando bem e oxigenando bem os músculos da perna dele, cara, ele está realizando pouca fermentação lática, que nessa prova é muito importante. Sim, porque, lembrem, a fermentação lática produz ácido lático que causa fadiga muscular. Só que aqui nos maratonistas, o cara está correndo horas. Pelo amor de Deus, se o cara produzir muito ácido lático no músculo, ele não aguenta nem chegar na metade da prova. Então, moral da história, maratonistas geram ATP principalmente pela respiração celular aeróbica. Vamos pegar agora os velocistas como exemplo. Tá? Pensa no Usain Bolt.
O cara lá tem uma prova de 100 metros. O Usain Bolt, cara, ele corre 100 metros em menos de 10 segundos, 9 segundos e alguma coisa. É surreal, cara. Né? É uma explosão muscular absurda, cara. Né? Ele é especialista, se não me engano, na prova de 200 até, né? Mas ele corre 100, 200 e 400. São provas de curtíssimas distâncias. Sim? Então, o que vai acontecer, turma? É uma explosão muscular muito grande. Você fala assim, professor, mas espera aí. Você vai dar uma explosão muscular muito grande, ele vai entrar em fermentação lática. Vai produzir, é uma atividade física intensa, né? Não vai ter excesso de ácido lático no músculo do cara e vai atrapalhar a prova dele? Turma, essas provas são muito rápidas, como eu disse para vocês. O Usain Bolt corre 100 metros em menos de 10 segundos. Não dá tempo do músculo do cara lotar de ácido lático e ele ter que parar a prova. É muito rápido. Mesma coisa 200 metros e 400 metros. Então, cara, dane-se, o cara vai fazer fermentação lática mesmo e é isso, cara. É uma explosão muscular muito grande, tá? É tanto ATP que o cara tem que produzir ali num instante tão curto de tempo, né, tão pequeno de tempo, que, cara, não tem tanto oxigênio assim para produzir tanto ATP pela respiração celular aeróbica, que é um processo muito demorado, né? Mas em contrapartida o cara faz fermentação muito rápido e não precisa de oxigênio. Então, os caras, meu irmão, é atividade anaeróbica. Tranquilo? Então, guardem sempre isso. Maratonistas geram ATP principalmente pela respiração celular aeróbica e os velocistas, fermentação lática. Beleza? Aí, olha que legal. Um cara que é maratonista, ele tem as fibras, as células musculares do tipo 1 ou escuras, muito desenvolvidas na perna dele, né? Mais do que as brancas. Se eu pegar os velocistas, é o contrário. Eles têm as células, as fibras brancas em maior, mais desenvolvidas, mais treinadas do que as células das fibras escuras ou do tipo 1. Beleza? Então, galera, importantíssimo sempre cair na prova de vestibular. Show? E vamos fechar nossa aula na verdade, né? Fechar a aula de fermentação lática falando desses dois tópicos aqui que são bem rapidinhos. Galera, poucas pessoas sabem disso, tá? Não sei porque isso não é muito abordado em sala de aula, mas o fato é que não é. E quando isso cai no vestibular, cai poucas vezes, na verdade, e quando cai, muita gente se enrola. Por quê? Se alguém te perguntar, se alguém perguntar, quer dizer, para qualquer pessoa aí, me fala uma célula do nosso corpo que faz fermentação lática. O cara só vai falar músculo, célula muscular. Tá certo, né? Mas existem outras células do nosso corpo que fazem fermentação lática. Eu vou dar um exemplo muito importante para vocês. Ó, as hemácias fazem fermentação lática, tá? As hemácias são células sanguíneas, né? Elas são conhecidas também como glóbulos vermelhos, né? Ou eritrócitos, tanto faz, são os três sinônimos: hemácias, glóbulos vermelhos, eritrócitos, sinônimos. Beleza? O que a gente tem que pensar? As hemácias têm a função de fazer o quê, turma? Se você for lá no seu livrinho de biologia, se você lembrar da sua aula lá de tecido sanguíneo, você vai lembrar que as hemácias têm a principal função de transportar oxigênio para o seu corpo. E aí, galera, olha o grande detalhe. Se as hemácias gerassem ATP pela respiração celular aeróbica, ia dar ruim, cara. Por que ia dar ruim? Porque a função dela não é transportar oxigênio. Se ela gerasse ATP por respiração celular aeróbica, ela iria consumir esse oxigênio que ela está transportando para produzir ATP. Ia dar problema. As outras células do seu corpo iam ficar sem oxigênio. Então, moral da história. As hemácias, turma, elas são formadas lá na medula óssea vermelha, no interior de alguns ossos. Antes das hemácias saírem da medula óssea vermelha e serem lançadas no sangue, né, para fazer o que elas têm que fazer, transportar oxigênio, antes disso acontecer, além de perder o núcleo dela, vocês devem saber que hemácias são células anucleadas, elas perdem as mitocôndrias. Então, antes de ir para o sangue, elas perdem o núcleo, são células anucleadas, e elas perdem as mitocôndrias. Moral da história, se elas não têm mitocôndrias, graças a Deus que elas não têm, porque elas não usam o oxigênio que ela transporta, né? Se elas não têm mitocôndrias, a única forma que elas vão produzir ATP é através da fermentação lática. Show de bola, cara. Isso é muito importante, poucas pessoas falam disso. Se isso cai no vestibular, muita gente vai errar,
vai falar que é mentira. Não, as hemácias, só células musculares fazem fermentação lática. Errado. As hemácias geram ATP exclusivamente pela fermentação lática. Exclusivamente por fermentação lática. Beleza? Teve uma vez que eu estava explicando isso na sala de aula, aí eu nunca esqueço essa história, sempre uso para vocês lembrarem, que foi uma história muito interessante. Assim, o garoto teve uma sacada genial. Ele falou assim: professor, se as hemácias fizessem respiração celular aeróbica, é como se fosse, olha a ideia do cara, né? Na hora achei doideira, mas depois achei genial. É como se fosse o entregador de pizza comendo a tua pizza. Eu falei, caraca, da onde que o cara tirou isso, mano? Como que o cara dá essa viagem que ele teve? Meu Deus do céu, eu explicando de hemácia, o cara falando de pizza. Aí eu falei, explica. Eu falei assim, cara, eu falei assim, explica o que você está falando. Ele falou assim, imagina que você pede uma pizza pelo telefone. Eu falei assim, beleza. Quem vai levar a pizza para tua casa é o entregador de pizza. Eu falei, beleza. Imagina se a pizza chega, o cara comeu a pizza na tua casa, a pizza chega mordida, cheia de faltando pedaço na tua casa. É a mesma coisa se as hemácias fizessem respiração celular aeróbica, né? Elas iriam consumir o oxigênio que deveria ser entregue para as outras células. Então seria um entregador de pizza comendo a sua pizza. Surreal, né, cara? Então a ideia do cara sacada é genial e usa-se até hoje como exemplo. Beleza? E turma, vamos fechar nossa aula aqui falando isso aqui, ó. Economicamente, a fermentação lática é muito utilizada para a produção de iogurtes, tá? Queijos e coalhadas, tranquilo? Todos esses produtos aqui, turma, são feitos a partir do leite, tá? E aí, o que rola, turma? Por exemplo, ó, como é que o iogurte nada mais é do que um leite que você colocou um lactobacilo ali no leite, lembra o lactobacilo? Aquela bactériazinha? Ela vai transformar o carboidrato do açúcar, né? Desculpa, o carboidrato do leite, né? Vai transformar a glicose que tem ali no leite em ácido lático. Um leite que tem ácido lático, iogurte. Professor, como é que faz queijo? Como é que faz coalhada? Cara, queijo, vocês sabem também que é feito a partir do leite. O cara pega o leite, bota o lactobacilo. O lactobacilo vai fazer o que ali no leite? Fermentação lática. Vai transformar a glicose em ácido lático. Só que lembra, na fermentação lática é produzido ácido lático. Como o nome já diz, o ácido lático ele é ácido, né? Então o pH do leite começa a cair muito, né? Ficar muito ácido, e aí isso aí vai desnaturando as proteínas que vão subindo no leite junto com as gorduras e ficam boiando ali no leite, tá? Aí o cara recolhe aquela gordura, aquela proteína que está em cima do leite ali boiando, né? E aí forma o queijo. Tranquilo? É assim que acontece. Então, galera, é isso. Fechamos nossa aula de fermentação lática aqui. Foi uma aula maneira, né? Você me amarra em falar essas coisas. Deixa eu só parar de compartilhar aqui para me despedir de vocês direito. Então, compartilho aqui. Parei de compartilhar. E é isso, turma. Olha só. Eu acho essa aula sensacional. A gente aprende muita coisa importante e interessante nessa aula. Ela cai bastante nas provas. E só desculpa aí que eu não botei muita imagem. Ficou mais uma conversa, né? Negócio de texto. Vou tentar mudar, tá? Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, tamo junto, pode contar comigo, escreve aí embaixo, né? Quem é meu aluno aí, WhatsApp, Google Classroom, tamo aí. Show de bola, turma. Tamo junto, um grande abraço e até a nossa próxima aula aí, turma. Se você curtiu, dá uma curtida aí. Valeu, turma. Um abraço.